compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo dos amigos, no PV de cada bolsonarista. Vovó, quem tem medo, né? E aí a gente chega nessa espantosa aparição do deputado Magno Malta, aliás, senador, que está fazendo ameaças assim de maneira muito séria, né? E aí, aliás, estou dizendo que é sério porque ele está lá, mas será que na essência são ameaças que poderão redundar em alguma coisa? Do que eu estou falando? Acompanhe aqui a fala da criatura. Aliás, o senador, antes aqui dessa fala, ele deu umas gaguejadas, deu umas escorregadas ali meio estranhas, né? Mas vamos pegar só o trecho que interessa aqui pra gente. Vamos lá. O que Eduardo está dizendo não é verdade. O Brasil está vivendo em plena democracia. Me engana que eu gosto. Morde aqui, ó. Vai ver se sai leite. Eduardo Bolsonaro está fazendo fake news. Então, morde aqui para ver se faz silente, hein? Vocês reparem que quando eu digo que há uma indigência intelectual, uma indigência moral, uma indigência ética no bolsonarismo, é disso que eu estou falando aqui, ó. É a fala do indigente, né? Então Alexandre de Moraes abre um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Ele não vai arredar o pé. Agora convocou o pai. Bom, ele não vai arredar o pé, é o ministro Alexandre de Moraes, né? Então confirma pelo menos nisso aquilo que nós estamos falando. O ministro segue a forma reta, né? Para depor sobre o sustento de Eduardo Bolsonaro. Foi intimado Jair Bolsonaro. Engraçado como é que eles usam, né, as expressões, né? Que o Bolsonaro está tendo intimado para falar sobre o sustento de Eduardo Bolsonaro, como se ele fosse um estudante, estivesse fora do nosso país, né? Enfim, ele está sustentando um criminoso, um bandido que está atuando contra a democracia do nosso país. Isso são coisas completamente diferentes, né? Mas segue aqui o senhor Magno Malta. Porque o filho está nos Estados Unidos. Qual é a intenção disso, senhor presidente? Prender Jair Bolsonaro. Agora eu vou dar um aviso para os senhores. Me dirijo diretamente aos senhores, ao consórcio de Capa Preta. Consórcio da Capa Preta é o Supremo Tribunal Federal, tá? Vamos lá. Ponha a mão em Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Façam isso. E vocês vão ver um país congelado. Tá tendo as variações climáticas aí no Brasil, no mundo, elas estão muito rapidamente se alterando, mas para virar aqui um país gelado, congelado, acho que vai demorar um pouco, hein, senhor Magno Malta? Sem ter espaço para uma viva alma no meio da rua, nas estradas, em qualquer lugar. Eles vão dizer que esse discurso meu é discurso de ódio. Agora, não, esse discurso do senhor é um discurso de paz, é um discurso de concórdia, é um discurso de respeito à democracia, né? E engraçado que eles dizem que o Brasil vive uma ditadura, tem censura, mas aí a gente vê o indigente intelectual, o indigente moral, falar essas coisas que estão falando. E aí ele avança mais aqui, vamos lá. Tenta a sorte. Estou me dirigindo aos senhores do consórcio. Tenta a sorte, porque o azar você já tem. Tenta! Essa frase é muito interessante, né? Tenta a sorte porque o azar você já tem. Falando pro Supremo Tribunal Federal, turma de azarados, né? Mas quem é que está mais azarado hoje? Quem está na Papuda, está na colmeia, quem está em vias de ir para Papuda, colmeia, quem já está preso, quem já está em vias de tomar mais de 30 anos de cadeia. Quem é que está mais azar nessa visão do senhor Magno Malta, né? Tenta a sorte. Põe a mão no Bolsonaro. Põe a mão. Aí eu quero ver, seu presidente Vanderlan. O seu Goiás, ninguém vai andar na rua. Toca nele! Essa fala é uma fala ameaçadora, né? Mas eu estou colocando para vocês, aí nosso papo aqui fica registrado, que eu quero ver o senador Magno Malta na frente. Na frente de qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de reação a cumprimento da lei, de uma condenação. Porque, diferentemente dos tempos passados, agora eles não podem dizer que estão com exército, marinha e aeronáutica nas mãos. Agora nós temos um país democrático e temos um comandante em chefe das Forças Armadas que não é o senhor Jair. E temos também as forças policiais que vão ter que respeitar a lei. Então, o senhor Magno Malta ele vai jogar, mais uma vez, os canjicas à frente para eles quebrarem a cara, aqueles que não conseguiram ser presos no dia 8 de janeiro de 2023, agora vão ter uma nova chance de serem presos, e o senhor Magno Malta, onde estará? Estará com armas na mão para tentar fazer algum tipo de obstáculo ao cumprimento da lei, a prisão de Bolsonaro? Toca nele! Tenta a sorte, Alexandre! Porque o azar você já tem. Tenta! Agora, Trump está reagindo contra uma ditadura.
Um país destruído economicamente. Você está me ouvindo? Você que toma café, que compra no supermercado. Então o Trump está reagindo como está uma ditadura. A ditadura é a ditadura brasileira, né? Então, gente, vocês percebam que eu não estou falando. Então, o que cabe à Câmara, qual instrumento que caberia à Câmara para questionar o que também é legítimo, o fato de ter sido a turma, mesmo o senhor explicando que a turma é o lugar correto, mas também é legítimo eles questionarem que foi julgado por 5 e não por 11, já que o STF é formado por 11. Qual o instrumento que poderia ser usado pelos deputados para recorrer, reclamar dessa decisão feita pelos 5 ministros e não pelos 11 ministros? Sendo muito franco, Júlia, na minha opinião, não tem instrumento, não há recurso, não há possibilidade. Por quê? Porque a Constituição Federal não dá esse poder à Câmara dos Deputados. O que o artigo 53 da Constituição da República estabelece é que quando o Procurador-Geral da República propõe uma ação penal em face de um deputado federal, essa ação penal é instaurada no Supremo Tribunal Federal, que é o foro competente. A Câmara tem o poder de determinar a sustação do andamento da ação penal até o término do mandato pelos crimes praticados depois da diplomação. Então, a Câmara não tinha o poder de mandar sustar o processo por crimes praticados antes da diplomação. E se o Supremo Tribunal Federal tivesse que decidir tudo, absolutamente tudo no plenário, que sentido faria a Corte Suprema ter turmas? Ora, se o Supremo Tribunal Federal é constituído de 3 colegiados, um plenário e 2 turmas, cada qual constituída por 5 ministros e o plenário por 11, fora das hipóteses do princípio da reserva de plenário, repetindo, que são as hipóteses em que a Constituição diz que certas matérias têm que ser julgadas no pleno, as outras serão julgadas ou no pleno ou nas turmas, de acordo com o regimento interno da Casa Judiciária. E o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, hoje, no seu artigo 239, é claro ao dizer que deputados federais são processados nas turmas. Portanto, qualquer matéria que envolva a discussão do limite da atuação das turmas com referência ao processamento vai ser interpretada pelas próprias turmas, no caso, a primeira turma do Supremo Tribunal. Então, eu lamento dizer, a Câmara dos Deputados não tem via recursal neste caso. O que ela tem que fazer é obedecer os limites da Constituição da República. Estes, sim, sempre tem que ser. Um escândalo que parece interminável. A investigação aponta que políticos recebiam mesadas de associações envolvidas no esquema dos descontos criminosos no pagamento de aposentados. Propina que chegava a R$50 mil por mês. A investigação encontrou digitais de parlamentares que tinham alguma influência no INSS. Investigadores apontam que políticos recebiam mesadas de associações para atender interesses das entidades. Valores que, em média, chegam a R$50 mil por mês. Entre deputados e senadores com mandatos, pelo menos 15 estariam envolvidos. No alvo estariam parlamentares do PDT, partido que comanda o Ministério da Previdência, mas também de outras siglas, da base do governo e até da oposição. Investigadores afirmam que os políticos recebiam dinheiro das associações e até de instituições financeiras para facilitar o acesso aos dados dos aposentados por meio de indicações de servidores no INSS e também para aliciar o comando do Instituto. A cúpula que comandava o INSS quando o escândalo estourou é suspeita de receber propina para liberar os dados dos aposentados. Dirigentes das associações investigadas prometem colaborar com as investigações nos depoimentos que vão prestar à Polícia Federal e expor a influência de políticos. Mesmo com as suspeitas, ministros trabalham para que cerca de 10 das 41 entidades que oferecem os descontos continuem atuando junto ao INSS. Eu acho que ao final de tudo ficarão poucas e boas associações fazendo esse trabalho de atendimento aos aposentados. Só que a Câmara dos Deputados já aprovou a urgência do projeto que acaba com os descontos automáticos. Nesta sexta, os Correios vão começar a atender vítimas do golpe. Basta o aposentado levar um documento de identificação pessoal. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse que o governo espera reembolsar as vítimas das fraudes do INSS bem antes do final do ano e que não quer usar dinheiro público.
Não é um desejo do governo pegar agora dinheiro do recurso do Tesouro para ressarcir. O interesse nosso é ir às últimas consequências em busca daquelas pessoas que falaram. O governo ainda não cravou uma data para começar a ressarcir as vítimas. Se você chegou até aqui, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.